Imagine um homem preso em uma cela, mas a porta está destrancada. Ele grita, se desespera, bate nas paredes, esperando que alguém venha libertá-lo. Mas ninguém vem. O tempo passa, os dias viram anos, até que um dia, exausto, ele encosta na porta e percebe que ela estava aberta o tempo todo. Parece absurdo, pois é exatamente assim que muitas pessoas vivem. Presas a preocupações inúteis, esperando a aprovação dos outros, fugindo do desconforto e deixando a vida passar enquanto aguardam o momento perfeito. E se eu te dissesse que você também pode estar perdendo tempo com coisas que não fazem sentido? Hoje eu vou te mostrar 5 armadilhas que estão roubando sua evolução e no final te darei a chave para sair dessa cela invisível. Se isso faz sentido para você, já deixa o like e comenta. Estou pronto para sair da prisão, porque o que vem agora pode transformar sua vida. 1. Perder tempo com preocupações desnecessárias. Muitas vezes, a maior fonte de sofrimento e estagnação em nossas vidas vem das preocupações que escolhemos alimentar. Essas preocupações, muitas vezes, estão enraizadas em coisas que não estão sob nosso controle ou em cenários que sequer acontecem. O estoicismo ensina que a vida é curta e preciosa, e gastar tempo com preocupações desnecessárias é uma perda irreparável. A ideia de perder tempo com pensamentos que nos drenam energia e não contribuem para o nosso crescimento é uma das maiores armadilhas que podemos cair. Mas ao refletir profundamente sobre isso, podemos perceber que temos o poder de decidir sobre a nossa paz de espírito. Imagina um homem que, em cada manhã, acorda com o medo de um evento que nunca aconteceu. Ele se preocupa com a opinião das pessoas, com as expectativas do futuro, ou até com situações hipotéticas que não têm base na realidade. Ele se perde em pensamentos sobre como será o seu dia, o que pode dar errado, ou como os outros o perceberão. Ao invés de focar no que pode realmente controlar, ele se vê consumido por um turbilhão de especulações. Este homem está, de certa forma, desperdiçando sua energia, sem perceber que está vivendo uma vida que ainda não chegou. A filosofia estoica, defendida por pensadores como Epicteto e Marco Aurélio, destaca que a preocupação não muda o que está por vir, nem altera o que já aconteceu. De fato, ela só cria um fardo mental que nos impede de agir com clareza e calma. Em vez de gastar tempo com preocupações sobre o futuro, os estoicos nos convidam a focar no presente, no que podemos controlar e, principalmente, no que podemos fazer agora para melhorar nossas circunstâncias. O filósofo Sêneca escreveu: preocupação com o futuro é um fardo desnecessário, um peso que você coloca sobre si mesmo sem razão alguma. Quando focamos nas nossas preocupações, como um animal preso em um labirinto, estamos fazendo com que nossa mente se desvie do que é realmente importante. Cada vez que ficamos imersos em um cenário de "e se", estamos apenas gastando tempo em um futuro que pode nunca se concretizar. A mente humana é habilidosa em criar histórias, muitas vezes catastróficas, que são meras projeções de nossos medos. Mas como podemos, na prática, evitar essa armadilha? Primeiro, é importante cultivar o autocontrole sobre nossos pensamentos. Cada vez que nos pegarmos preocupados com algo que não podemos controlar, devemos lembrar: eu não tenho poder sobre isso. A verdadeira liberdade está em reconhecer que não podemos prever ou mudar o futuro, mas podemos moldar nossas ações e decisões agora. Por exemplo, imagine uma pessoa que está prestes a apresentar um projeto importante e começa a se preocupar com a reação dos outros, com o que pode dar errado ou com o fato de não ser suficientemente bom. Essas preocupações podem paralisá-la e ela acaba tomando decisões apressadas ou evitando agir de forma eficaz. Se essa pessoa tivesse, em vez disso, se concentrado no presente, preparando-se o melhor possível, usando sua energia para aprimorar o que ela pode controlar, o medo e a preocupação não teriam o poder de impedi-la de seguir em frente. A chave está em focar no que é possível no agora e não perder tempo imaginando cenários que, na maioria das vezes, jamais acontecerão. A preocupação constante também tem um impacto negativo no corpo e na mente. Isso causa estresse, ansiedade e muitas vezes decisões impulsivas
que pioram ainda mais a situação. O filósofo romano Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra que o sofrimento é frequentemente causado por nossa própria mente, que cria expectativas que não correspondem à realidade. As coisas que nos perturbam são as que pensamos sobre elas, não as próprias coisas. Em momentos de preocupação, podemos questionar a validade do que estamos pensando. Pergunte-se: isso é algo que eu realmente posso controlar? Se a resposta for não, então é uma preocupação desnecessária. Um bom exercício estoico é o de se concentrar no presente e refocar a mente no que pode ser feito agora. Em vez de se perder em especulações, faça algo concreto que melhore sua situação ou sua paz de espírito no momento. A chave, portanto, está em entender que as preocupações não resolvem problemas. Elas apenas consomem nosso tempo e energia. Ao invés de se perder em medos sobre o futuro ou lamentações sobre o passado, é necessário voltar-se para a ação no presente. A tranquilidade interna vem da aceitação do que não podemos mudar e da dedicação ao que realmente importa. Como disse Epicteto, não se preocupe com aquilo que você não pode controlar. Foque apenas naquilo que você pode. Por fim, a prática do estoicismo sugere que, ao focarmos no presente e agirmos com sabedoria, podemos construir uma vida mais plena, sem a carga de preocupações desnecessárias que, de fato, apenas nos impedem de evoluir. 2. Viver em função da aprovação dos outros. Viver em função da aprovação dos outros é uma das maiores armadilhas que muitas pessoas enfrentam na busca pela realização pessoal e crescimento. Nos tornamos tão focados em atender às expectativas externas que acabamos perdendo de vista o que realmente é importante para nós. Esta busca incessante pela aceitação pode nos levar a uma vida de insatisfação constante, pois nos tornamos dependentes de algo que está além do nosso controle: o julgamento dos outros. Na sociedade moderna, as redes sociais amplificam essa busca por validação. A cada curtida, comentário ou compartilhamento, sentimos que nossa autoestima está sendo validada. Mas essa validação é temporária e superficial. No momento em que a aprovação se dissipa, voltamos ao vazio, ao medo da rejeição, e começamos a procurar novas formas de ser aceitos. Vivemos em um ciclo onde nossa identidade e nossa paz de espírito estão atreladas à opinião alheia, e isso é uma das formas mais eficazes de sabotar o nosso próprio crescimento. O filósofo estoico Sêneca, em suas cartas, advertiu sobre o perigo de viver em função da opinião dos outros. Ele afirmou: a vida não é boa ou má em si mesma, mas pelas opiniões que você forma sobre ela. Se você vive em busca da aprovação dos outros, está permitindo que eles governem sua vida. Quando ficamos reféns da opinião externa, perdemos o controle sobre nossas próprias escolhas. Cada passo que damos se torna uma tentativa de agradar alguém e não uma expressão autêntica de quem somos. Imagine uma pessoa que, ao longo da vida, toma todas as suas decisões baseadas no que os outros esperam dela. Ela escolhe uma carreira porque seus pais querem isso, escolhe um parceiro porque quer agradar a sociedade e adota um estilo de vida que ela acredita ser o que os outros valorizam. O que acontece com essa pessoa é que, com o tempo, ela se perde de si mesma. Ela se torna uma versão de outra pessoa, tentando ser algo que não é, e, em última instância, acaba se frustrando, pois sente que não está vivendo para si, mas para os outros. Esta situação reflete a desconexão entre o ser interior e o exterior. Quando você vive apenas para agradar aos outros, você cria uma imagem de si mesmo que é baseada em expectativas externas e não em seus próprios valores e desejos. Como resultado, você começa a se sentir vazio, desconectado e, muitas vezes, sem propósito. A felicidade que vem da aprovação externa é efêmera, e logo você se encontra buscando a próxima fonte de validação. Uma reflexão importante aqui é perceber como estamos investindo nosso tempo e nossa energia. Se o foco da nossa vida está na aprovação dos outros, estamos deixando de investir em nós mesmos, no nosso autodesenvolvimento e na construção de uma vida autêntica. O estoicismo, com sua ênfase na autodisciplina e na racionalidade,
nos ensina a não depender da validação externa. A verdadeira liberdade vem de ser fiel a si mesmo e de tomar decisões que estejam alinhadas com nossos valores e não com as expectativas alheias. O exemplo de Marco Aurélio tinha império vasto e, apesar do poder e da riqueza, ele praticava a filosofia com foco na autoaceitação e na paz interior. Em suas meditações, ele frequentemente refletia sobre a importância de viver de acordo com seus próprios princípios, sem ser influenciado pelo julgamento de outros. Ele dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força." Porém, não podemos ignorar o fato de que todos nós, em algum momento, caímos na armadilha da busca pela aprovação. A chave para superar isso é desenvolver uma visão mais clara de quem somos e o que realmente queremos da vida. Quando você se concentra no que é importante para você, em vez de tentar agradar a todos, você começa a viver com mais liberdade e autenticidade. Um bom exemplo disso pode ser observado em histórias de artistas ou empreendedores que, no início de suas jornadas, enfrentaram críticas e resistência, mas que persistiram em sua visão pessoal, pois sabiam que sua verdadeira satisfação vinha de viver conforme seus próprios valores e não de agradar aos outros. Como Steve Jobs, cofundador da Apple, disse: "Seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida, e a única maneira de estar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Esse é o segredo, encontrar o seu ótimo trabalho, a sua verdade interior." Quando você começa a viver de acordo com suas próprias crenças e valores, a necessidade de aprovação externa diminui. Isso não significa que você se torna indiferente ao feedback das pessoas, mas que você desenvolve um senso mais forte de si mesmo, que permite separar o que realmente importa do que é apenas superficial. Em resumo, viver em função da aprovação dos outros é um dos maiores erros que você pode cometer. Ele impede que você viva uma vida autêntica e que alcance seu verdadeiro potencial. Ao invés disso, pratique o autoconhecimento, busque a validação interna e tenha coragem para seguir o caminho que você sabe ser o melhor para você. Só assim, você encontrará a paz e o sucesso genuínos que está buscando. Se você está se identificando com esse conteúdo e quer entender mais sobre o que pode estar realmente te impedindo de evoluir, não perca o vídeo "O que está te impedindo de evoluir?". Ele já está aparecendo na tela ou você pode clicar no link da descrição. Vai ser um passo importante na sua jornada de crescimento. 3. Fugir da dor ou do desconforto. Fugir da dor ou do desconforto é um comportamento instintivo, uma tendência natural do ser humano de evitar tudo aquilo que cause sofrimento ou desconforto. Porém, quando passamos a viver em função dessa fuga, perdemos uma das maiores oportunidades de crescimento pessoal e evolução. A dor e o desconforto, longe de serem inimigos a serem evitados a todo custo, são mestres silenciosos que, quando compreendidos e enfrentados, têm o poder de nos ensinar lições preciosas sobre resiliência, força interior e transformação. O filósofo estoico Marco Aurélio refletia frequentemente sobre a natureza da dor e como ela deve ser encarada. Em suas meditações, ele escreveu: "Não é a dor, mas a resistência à dor que nos fere. O sofrimento nasce da nossa incapacidade de aceitar as dificuldades da vida e nos conformar com elas." Essa frase nos leva a refletir sobre como a dor, em muitos casos, não é o verdadeiro problema. O problema é como reagimos a ela, como nos deixamos dominar pela resistência e pela ansiedade que ela nos provoca. Na busca incessante pelo prazer e pela comodidade, acabamos vivendo uma vida superficial, uma existência onde a dor é constantemente evitada e as experiências desafiadoras são consideradas indesejáveis. Vivemos muitas vezes em uma bolha de conforto, evitando situações que nos incomodam ou que exigem de nós um esforço físico ou emocional significativo. No entanto, esse comportamento de fuga só gera um ciclo vicioso que, com o tempo, limita nosso crescimento.
Cada vez que evitamos o desconforto, perdemos uma chance de nos tornar mais fortes e mais preparados para enfrentar os desafios da vida. Um exemplo claro disso pode ser observado na maneira como lidamos com as dificuldades no trabalho ou nas relações pessoais. Muitas pessoas, ao enfrentarem um problema com um colega de trabalho ou um desafio no seu desempenho profissional, optam por fugir da situação. Elas podem ignorar o problema, evitar uma conversa difícil ou procrastinar em relação às ações que precisariam tomar para resolver a questão. Embora essa estratégia pareça aliviar o desconforto imediato, ela só adia o problema e o torna ainda mais difícil de ser resolvido no futuro. O desconforto, portanto, não desaparece. Ele se acumula e se intensifica. A mesma lógica se aplica aos desafios emocionais. Muitos de nós, ao nos depararmos com sentimentos dolorosos, como a tristeza ou a raiva, buscamos imediatamente maneiras de apagar essas emoções. Usamos distrações como comida, redes sociais, álcool ou qualquer outra atividade que nos faça fugir temporariamente do que estamos sentindo. Porém, ao fazer isso, estamos apenas adiando o inevitável. A dor emocional não desaparece. Ela se transforma, se manifesta de outras formas e pode até mesmo se intensificar ao longo do tempo. Ao invés de encarar o desconforto e buscar entender a raiz dessas emoções, nos tornamos reféns de um ciclo de fuga que enfraquece nossa capacidade de lidar com a adversidade. No entanto, é importante destacar que o estoicismo não prega que devemos buscar a dor ou o sofrimento de forma deliberada. O que os filósofos estoicos como Sêneca e Epicteto defendem é que devemos aceitar o desconforto como parte da experiência humana, como algo que não deve ser temido nem evitado, mas sim enfrentado com coragem, sabedoria e compreensão. O sofrimento é inevitável, mas o que podemos controlar é a maneira como reagimos a ele. Epicteto, por exemplo, falava sobre a importância de aceitarmos as dificuldades da vida com serenidade. Ele afirmou: "Não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como reagimos ao que nos acontece." Isso nos ensina que, em vez de fugir das dificuldades, devemos abraçá-las como uma oportunidade de autoconhecimento e desenvolvimento. Quando entendemos que a dor faz parte da vida e que, ao enfrentá-la, podemos crescer, começamos a transformar nossa perspectiva sobre ela. Há também um elemento crucial sobre a dor que muitos de nós ignoramos. Ela é frequentemente um sinal de que algo em nossas vidas precisa ser ajustado. O desconforto físico, por exemplo, pode ser um alerta de que nosso corpo precisa de cuidados, de descanso ou de uma mudança de hábitos. O desconforto emocional pode ser um sinal de que estamos nos afastando de nossos valores ou de que precisamos fazer ajustes em nossos relacionamentos. Ignorar esses sinais ou fugir deles é ignorar uma oportunidade de transformação. O próprio processo de mudança exige desconforto. Para evoluir, é necessário sair da zona de conforto e se expor ao desconhecido, ao novo e ao desafiador. A mudança nunca é confortável, mas é nesse espaço de desconforto que as maiores oportunidades de crescimento se apresentam. Quando tomamos coragem para enfrentar nossas limitações, nossos medos e nossas inseguranças, somos capazes de alcançar o próximo nível de evolução pessoal. Esse é um processo contínuo, em que cada desafio enfrentado se torna uma oportunidade para nos tornar versões mais fortes e mais sábias de nós mesmos. Um exemplo inspirador dessa abordagem pode ser visto nas histórias de atletas de alto rendimento. Eles enfrentam dores físicas extremas durante o treinamento, mas sabem que essa dor é necessária para alcançar seus objetivos. O desconforto é uma parte integral do processo de aprimoramento e, ao aceitá-lo, eles não apenas superam seus limites, mas se tornam mais fortes e mais preparados para enfrentar os desafios futuros. Em última análise, a fuga da dor e do desconforto pode ser tentadora, mas é uma armadilha que só nos impede de alcançar nosso pleno potencial. Ao aprender a aceitar a dor como parte do processo de crescimento e evolução, passamos a viver de forma mais autêntica e corajosa. O desconforto não é nosso inimigo,
mas um aliado silencioso que nos guia para a transformação e a realização pessoal. Como Marco Aurélio contemplou, o que não nos destrói nos fortalece. Ao abraçar o desconforto, tornamo-nos mais fortes e mais preparados para viver uma vida plena e significativa. Você sabia que o medo é apenas uma ilusão que te impede de alcançar todo o seu potencial? Fica aqui, porque vou te revelar como quebrar essa barreira e viver sem limites. 4. Aguardar o momento perfeito para agir. Esperar pelo momento perfeito para agir é um hábito comum, mas extremamente paralisante. Muitas pessoas acreditam que, antes de tomar uma decisão importante ou iniciar um novo projeto, precisam aguardar as condições ideais ou que o momento certo irá surgir naturalmente. Porém, essa espera constante acaba nos mantendo estagnados e, muitas vezes, nos impede de alcançar o progresso que tanto desejamos. A verdade é que o momento perfeito muitas vezes nunca chega, e esse adiamento constante é uma das maiores armadilhas que podemos cair em nossa jornada de autodesenvolvimento. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: "Não perca tempo esperando que as circunstâncias ideais cheguem. O momento perfeito não existe. A única coisa que você pode controlar é o seu esforço no presente." Essa visão é profundamente estoica e nos desafia a abandonar a ilusão de que algum dia as estrelas irão se alinhar de forma mágica para nos permitir agir. Na realidade, as condições perfeitas raramente surgem. Em vez disso, o que realmente importa é como agimos no presente, independentemente de quão favoráveis as circunstâncias possam parecer. A busca por esse momento perfeito reflete um medo subjacente, um medo do fracasso, do erro, do desconforto e até do julgamento dos outros. O receio de não estar pronto o suficiente ou de cometer um erro nos impede de dar os primeiros passos. Às vezes, ficamos tão obcecados pela ideia de encontrar a perfeição que acabamos procrastinando, criando uma ilusão de controle que nunca existiu de fato. Essa atitude nos faz adiar a ação por tempo indeterminado, como se fosse necessário esperar uma sinalização divina ou um conjunto de condições favoráveis para começar. Um exemplo clássico disso pode ser visto no mundo dos empreendedores e criadores de conteúdo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo: "Eu só vou começar meu projeto quando tiver tudo perfeito, quando o site estiver pronto, quando tiver o equipamento certo, quando souber exatamente o que fazer"? Esse tipo de pensamento é uma armadilha mental. O fato de esperar até que tudo esteja perfeito não só adia o início do processo, como também impede que a pessoa aprenda no caminho. O processo de crescer e melhorar vem da experiência prática, não de uma preparação excessiva que nunca termina. Pessoas bem-sucedidas, ao contrário, sabem que o momento perfeito raramente vai aparecer, e por isso elas começam com o que têm. Thomas Edison, por exemplo, ao inventar a lâmpada elétrica, não esperou pelas condições ideais para fazer seus experimentos. Ele simplesmente começou com o que estava disponível e foi ajustando ao longo do caminho. Em um de seus famosos ditos, Edison afirmou: "Eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Sua visão não era a de esperar o momento certo, mas sim a de agir e aprender com cada passo do processo. É importante entender que a busca pelo momento perfeito também pode ser uma forma de autopreservação. Ao esperar, evitamos o risco do erro e, muitas vezes, do fracasso. Mas o problema é que, ao fazer isso, estamos ignorando uma das maiores fontes de aprendizado e crescimento: o erro. Se nunca tentarmos, nunca saberemos o que realmente somos capazes de alcançar. O erro, quando encarado com sabedoria, é uma oportunidade de ajuste e melhoria. Sem ele, ficamos presos na teoria, sem jamais testar nossas ideias ou alcançar nossos objetivos. Isso nos leva a uma reflexão importante: por que é tão difícil agir agora? A resposta geralmente está ligada à nossa tendência de querer o controle total sobre o futuro. A ideia de esperar o momento perfeito nos dá uma falsa sensação de controle, como se pudéssemos manipular o futuro de acordo com nossas expectativas.
Mas a realidade é que o futuro é incerto, e o único momento sobre o qual temos controle é o presente. A filosofia estoica é um excelente guia para superarmos essa tendência de esperar por condições ideais. Sêneca, em suas cartas, nos lembra de que não espere pela perfeição para começar. O que for bom o suficiente agora pode se tornar ainda melhor à medida que você avança. Ele nos ensina a agir sem esperar por um momento perfeito, pois o que realmente importa é como reagimos diante das circunstâncias do presente. Portanto, a verdadeira sabedoria está em abraçar a imperfeição, entender que o momento perfeito nunca vai se apresentar e que o mais importante é agir. A prática constante, o aprendizado através da experiência e a disposição para corrigir nossos erros ao longo do caminho são os elementos que realmente nos levam ao sucesso. Não podemos deixar que o medo de começar, a expectativa de perfeição ou o adiamento da ação nos impeçam de evoluir. Fazer é o que realmente importa. Como disse Epicteto, não espere por um momento ideal. Comece agora e ajuste ao longo do caminho. A vida não espera e as oportunidades também não. O tempo está passando e enquanto você aguarda o momento perfeito, ele continua se esvaindo. Portanto, comece agora. Não importa o quão imperfeito seja o seu ponto de partida. O simples ato de começar já o coloca em movimento. E é nesse movimento que a verdadeira evolução acontece. 5. Focar no que não se pode controlar. Focar no que não se pode controlar é uma das maiores armadilhas que muitas pessoas caem ao longo da vida. Esse comportamento consome energia e desperdiça tempo de forma ineficaz, gerando estresse, frustração e sentimentos de impotência. Quando nos concentramos em fatores que estão fora do nosso alcance, ficamos paralisados e afastados daquilo que realmente importa: a nossa capacidade de agir sobre o que podemos controlar e melhorar. Mas como a filosofia estoica nos ensina, a verdadeira sabedoria está em distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, e principalmente em saber onde investir nossa energia. Marco Aurélio, em suas meditações, nos alertou sobre essa questão ao afirmar: não perca tempo se preocupando com o que não depende de você. O que depende de você, concentre-se nele. O resto, deixe ir. Ao refletir sobre essa citação, podemos perceber a profundidade do ensinamento estoico. O que não podemos controlar, como o comportamento dos outros, o clima, as opiniões alheias, ou mesmo o curso do destino, não deve ser o foco de nossa energia. Isso só nos afasta do presente e nos coloca em uma busca incessante e infrutífera. A questão começa a surgir quando a nossa mente se fixa em aspectos externos, como as circunstâncias da vida, os outros ou o que os outros pensam de nós. Por exemplo, imagine que você está tentando progredir em sua carreira, mas constantemente se preocupa com as decisões de seus superiores. Ficar obcecado com as escolhas deles e como isso afeta sua trajetória profissional só leva a um desgaste mental desnecessário. Enquanto você se perde nessas preocupações, perde a chance de focar em seu próprio desempenho, crescimento e naquilo que você pode controlar, como suas habilidades, sua ética de trabalho e sua atitude. Um outro exemplo clássico é quando as pessoas se preocupam com o futuro, tentando planejar e controlar todos os aspectos da vida. Elas podem passar horas ou até dias pensando sobre o que pode acontecer, sobre as possíveis falhas ou os riscos de suas escolhas. No entanto, a vida é repleta de incertezas e não podemos controlar como as coisas irão se desenrolar. A verdadeira liberdade, portanto, está em entender que o futuro é algo que devemos aceitar sem tentativas excessivas de controle. Agir no presente, com as ferramentas que temos agora, e estar preparados para o que virá, é o que realmente importa. Muitas vezes, o estresse que sentimos vem de tentativas frustradas de controlar o incontrolável. Pessoas que tentam controlar a reação dos outros ou que se apegam à ideia de que tudo precisa sair do seu jeito, acabam exaurindo suas forças emocionais e psicológicas. A ideia de controle absoluto, quando ela não é realista, cria um ciclo de ansiedade e frustração. Por exemplo,
Um líder que tenta controlar cada passo de sua equipe sem confiar em seu julgamento, ou um indivíduo que deseja controlar a opinião pública sobre ele, corre o risco de sofrer uma sobrecarga de estresse, sem obter nenhum retorno positivo. Esse comportamento também pode ser visto no âmbito das relações pessoais. Quantas vezes você já se pegou tentando mudar o comportamento de alguém? Seja um amigo, parceiro ou familiar. Ao tentar controlar as atitudes ou decisões de outras pessoas, você se coloca em uma posição de frustração constante. A verdade é que não podemos controlar o comportamento de ninguém. E quando tentamos, estamos apenas investindo nossa energia em algo que nos trará resultados negativos. Epicteto, outro grande filósofo estoico, reforçou essa ideia ao dizer: não procure que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como realmente acontecem, e sua vida será tranquila. O controle é uma ilusão. A chave para uma vida mais serena e focada está em aceitar o que não podemos controlar e, ao mesmo tempo, direcionar nossa energia para aquilo que está ao nosso alcance. Focar no que não se pode controlar é também uma forma de apego ao ego. Quando sentimos a necessidade de controlar tudo, estamos, muitas vezes, projetando nossa própria visão de mundo e nossa autossuficiência sobre os outros e o ambiente. Isso nos leva a uma ilusão de poder, onde acreditamos que podemos fazer tudo acontecer exatamente como queremos. Essa mentalidade nos afasta da realidade e nos coloca em uma posição de constante tensão. No entanto, um dos maiores presentes que podemos nos dar é a aceitação. Aceitação de que há coisas que simplesmente não estão em nossas mãos e que tudo bem não ter o controle total. Esse tipo de pensamento nos permite viver mais livres e menos sobrecarregados pelas expectativas irreais que colocamos sobre nós mesmos e os outros. Portanto, ao nos desapegarmos da ideia de que podemos controlar tudo ao nosso redor, nos tornamos mais capazes de direcionar nossa atenção para o que realmente importa, aquilo que está sob nosso controle. Em vez de se preocupar com as circunstâncias externas, podemos focar na nossa atitude, nos nossos esforços, no nosso aprendizado e em nossa evolução pessoal. Só então podemos viver com mais clareza, paz de espírito e, finalmente, alcançar o sucesso genuíno. Vou te contar o segredo para vencer o medo. O medo é, na verdade, uma projeção da nossa mente, criada por inseguranças e dúvidas. Ele nos faz acreditar que não somos capazes, mas isso é apenas uma ilusão. A chave para superá-lo está em agir apesar do medo, encarando a sensação de vulnerabilidade como um sinal de crescimento. Quando você começa a agir, mesmo que com medo, descobre que é capaz de muito mais do que imaginava. Lembre-se, o medo não é real, e você tem o poder de quebrar essa barreira. A verdadeira liberdade vem quando você escolhe seguir em frente, apesar dele. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e comentar aqui embaixo. Seu feedback é muito importante para nós. E para continuar essa jornada de evolução, clique no card que está aparecendo na tela ou no link da descrição para assistir ao vídeo O que está te impedindo de evoluir. Tenho certeza de que ele vai trazer insights valiosos para o seu crescimento pessoal. Vamos juntos nessa transformação.